daí não. Nunca pare de crescer. Vire para alguém e diga: nunca pare de crescer. Nunca pare de crescer. Nós estamos na nossa série de maturidade, nosso desejo de crescer em Deus. A verdade é que nós nunca paramos de crescer, irmãos. Nós não paramos de crescer fisicamente, não podemos parar de crescer espiritualmente. Na semana passada nós colocamos para vocês esses estágios de crescimento e nós falamos que algumas pessoas estão no estágio do nascimento, outros da infância, outros da adolescência, outros já são adultos, alguns são adultos, mas regridem à adolescência, e a gente tem que ter cuidado para a gente nunca parar de crescer. Crescimento é algo contínuo. No livro de Oséias, capítulo 6, verso 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A verdade é que a vida cristã é um processo. A vida cristã não é algo instantâneo. Jesus, na verdade, faz coisas instantâneas, imediatas na nossa vida. Mas a maior parte da obra de Jesus Cristo em nossa vida é um processo. A salvação é imediata. O Espírito é salvo de forma imediata. Mas o crescimento se dá num processo. O crescimento, tanto físico como espiritual, se dá ao longo do tempo. E é importante que a gente cresça. Entendemos que a gente tem que continuar nesse processo de crescimento, mas nós nunca podemos parar de crescer. Você nunca vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer assim: eu cheguei lá, eu não preciso de crescer mais. Por exemplo, o apóstolo Paulo teve uma experiência tremenda com Deus no caminho de Damasco. Você conhece a história, Atos capítulo 9? Ele teve aquela visão tremenda. Paulo era um homem religioso. Paulo conhecia a Deus de forma religiosa. Até que um dia Jesus aparece a ele no caminho de Damasco. Jesus chama a ele e Paulo começa uma jornada. A gente lê Atos 9 e logo depois, no final de Atos 9 e Atos 10, Paulo já está em Jerusalém, mas quando a gente lê Gálatas, a gente sabe que foi um processo. Paulo vai para a Arábia, fica 3 anos ali, Paulo é discipulado, Paulo cresce, aí depois Paulo vai para Jerusalém, aí depois Paulo apresenta aos apóstolos, aí Paulo vai de volta para a sua terra, que era a cidade de Tarso, na Ásia Menor. Depois Barnabé vai lá, traz Paulo, leva para Antioquia, e Paulo fica em Antioquia durante um bom tempo, ensinando, servindo ao Senhor numa igreja local, e ali Deus o chama, o Espírito Santo chama, Atos 13, para ele pregar o Evangelho, e Paulo começa a pregar o Evangelho, e Paulo faz 3 viagens missionárias, Paulo vai para a prisão, Paulo inicia igrejas, e Paulo escreve várias cartas. Eu e Tereza estamos meditando nas cartas de Paulo, no nosso devocional, e uma das cartas de Paulo me chama muito a atenção, que é a carta aos Filipenses. E quando Paulo chega no capítulo 3 de Filipenses, no verso de número 10, se você quiser abrir, você pode abrir a sua Bíblia. Filipenses 3,10 não é o meu texto dessa manhã, mas é um versículo muito bom para a gente abrir. Então abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, porque Paulo está na prisão, já tem um ministério amplo, um ministério aprovado, mas mesmo assim, Paulo tem um desejo de continuar crescendo. E eu amo o que o apóstolo Paulo fala no verso de número 10 do capítulo 3, e eu estou parafraseando, não estou lendo, eu estou parafraseando o que ele diz. Ele diz assim: olha, eu preciso de continuar o conhecendo. O texto diz para o conhecê-lo, e no original está no presente contínuo. E Paulo está dizendo assim: eu preciso de continuar o conhecendo. E a pergunta que a gente faz: Paulo, você já não conhece? Paulo, você já não começou tanta igreja? Paulo, você já não fez tanto para Deus? E ele diz: não é suficiente, eu não posso parar. Eu preciso de continuar o conhecendo. O desejo de Paulo é que não pare de crescer, esse conhecimento de Deus. E aí, se você tem a sua Bíblia, quando você chega no versos 12 até o verso 15 de Filipenses, diz assim: não é que eu já tenha alcançado, não é que eu já tenha obtido tudo isso, ou eu tenho sido aperfeiçoado, eu cheguei à maturidade, mas a verdade é que eu prossigo. Diga comigo: prossigo.
você nota que é uma intenção. Eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Verso 13, ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, eu não posso parar de crescer. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo, avançando. Eu prossigo para o alvo. Diga comigo, prossigo. Avançando. Prossigo para o alvo. Paulo diz, eu prossigo para o alvo, eu não vou parar de crescer, porque eu quero alcançar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, Deus tem um prêmio para nós. Deus tem um prêmio maravilhoso para nós e só vai receber quem chegar no final. A vida cristã não é iniciar, a vida cristã é terminar e terminar bem. Eu não posso parar de crescer. Olha o verso número 15, ele diz assim: todos nós que alcançamos, olha a palavrinha que a gente está procurando, todos nós que alcançamos a maturidade. Preste atenção, porque eu quero falar hoje, não como eu falei nos últimos 2 domingos. E aquelas pessoas que estão comigo nos pequenos grupos, recebendo os pequenos grupos, se você não está recebendo, ponha o seu nome no envelope da igreja, entre em contato com a gente, eu estou passando para vocês, eu quero que você estude durante a semana, o que a gente passa no domingo. Durante os últimos 3 domingos eu estou falando, meu desejo é que você cresça. E eu tenho falado para pessoas que são meninos, que já deviam de ser mestres, adultos. Mas hoje eu quero falar para vocês como adultos, como maturos. Eu quero falar como a igreja do Senhor Jesus Cristo, que já está na fase adulta. E Paulo diz o seguinte: todos nós, e está incluindo então a todos nós, que alcançamos a maturidade. Todos nós que já somos adultos, todos nós que já chegamos a essa estatura importante de maturidade. Nós não somos mais bebê em Cristo. Nós não estamos mais na nossa infância espiritual. E é possível que alguém esteja aqui nesta manhã que esteja. Mas eu espero que você chegue na maturidade. Então já vou falar a você como maturo, como adulto. Então, nós que já não somos mais bebê, infante, nem adolescente, questionando tudo, mas somos adultos, e nós vimos a característica do adulto semana passada. O adulto é aquele que reconhece que já tem uma experiência com Deus, diz, pode me seguir, eu sei aonde eu estou indo, eu quero servir. Todos nós, vamos voltar, verso 15, que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Mas que forma? O verso 13 e 14 diz, o verso 10 diz, dessa forma que nós precisamos de continuar crescendo. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, Deus também lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, essa última frase é importante, por isso vou pedir que você repita depois de mim. Diga assim comigo: todos nós que alcançamos a maturidade, devemos continuar crescendo. E devemos viver de acordo com a nossa maturidade. Ou seja, não só nós precisamos ser maturos, mas viver de acordo com a nossa maturidade. Pedro teve um processo de crescimento como Paulo. Pedro foi chamado por Jesus, foi discípulo de Jesus, negou a Jesus, recebeu o perdão de Jesus, se tornou o líder da igreja primitiva, pregou o primeiro sermão, foi o primeiro a ser usado em milagres, foi o primeiro a trazer a palavra de Deus para os gentios. Pedro cresceu. E quando ele chega em 2 Pedro 3,18, ele diz, continue crescendo na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Nunca pare de crescer. Meu texto hoje é Salmo 26. Abra sua Bíblia, Salmo 26, eu não tenho ela projetada, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 26, e eu quero ler todo esse Salmo com vocês hoje. A mensagem hoje não é longa, a mensagem é rápida. Hoje você vai sair mais cedo da igreja, você teve um ano, uma hora a mais, você vai ter uma tarde abençoada, mas eu preciso de colocar 7 princípios na vida sua nesta manhã. Salmo de número 26.
Diz a palavra do Senhor, leio na Nova Versão Internacional, Salmo Davídico: faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade. Eu tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim e continuamente sigo a tua verdade. Eu não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Eu detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Eu lavo as mãos na inocência e do seu altar, Senhor, me aproximo. Cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Ah, Senhor, mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão, na grande assembleia, bendirei o Senhor. Se você lê esse salmo sem entender a perspectiva dele, você vai dizer: Davi era arrogante. Você vai dizer assim: Davi é um homem que acha que é perfeito. E eu diria para você que a perspectiva do salmo diz que Davi reconhecia claramente as suas faltas. E as faltas de Davi eram muitas. Mas Davi tinha chegado num momento na sua vida, quando ele escreve o Salmo 26, ou que este salmo tenha sido escrito por ele ou para ele, que ele sabe quem ele é no Senhor Jesus. Há uma característica importante de maturidade que nós não demos na semana passada, que é: você sabe quem você é em Jesus Cristo. Paulo, um homem maturo no Senhor, diz assim: eu sei que eu tenho crido, eu sei quem eu sou no Senhor. Você olha na vida de cada homem e mulher que atingiram maturidade, eles reconhecem as suas fraquezas, eles reconhecem as suas faltas, mas eles sabem quem eles são no Senhor. E nós estamos então perante um homem que sabe quem ele é no Senhor, que entende que ele é pecador, mas ele sabe quem ele é no Senhor. E eu vejo 7 importantes lições nesse Salmo 26 que eu e você podemos aprender para continuarmos crescendo, uma vez que nós já alcançamos a nossa maturidade. Em Filipenses, nós lemos que Paulo diz assim: uma vez que você alcançou maturidade, viva de acordo com essa maturidade. Então, uma vez que nós alcançamos maturidade, que nós somos crentes adultos, como nós podemos viver em maturidade? 7 lições que aprendemos com Davi. Primeiro, essa vida de integridade. Viva uma vida de integridade. Olha o verso número 1 e o verso número 11 deste salmo, diz o seguinte: faze-me justiça, Senhor, porque eu tenho vivido com integridade. Não é vivo, eu tenho tido uma vida com integridade. E para que não fique nenhuma dúvida, no verso 11 ele repete novamente: Senhor, eu vivo com integridade. Eu fui chamado para ir a Boston, a Martha's Vineyard, essa ilha, nesse final de semana, e o tema que foi me dado foi o tema de caráter e integridade. Um tema muito importante. E nós mostramos para aqueles irmãos ali que Deus está muito interessado na maneira que a gente vive. Jesus, em Mateus capítulo 5, ele fez alguma coisa tão linda. Ele pegou as leis do Velho Testamento e ele reinterpretou à luz de quem ele é. E Jesus, então, várias vezes em Mateus 5 diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. Ouviste o que foi dito aos antigos, porém eu vos digo. E quando você olha Mateus capítulo 5 com cuidado, você vai ver que o que Jesus faz, ele não afrouxa a lei, ele aperta a lei. Tem muita gente que pensa assim: nós vivemos na graça, Deus está interessado só no nosso coração.
Não, Deus está interessado no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, no seu coração, em todo o seu viver. E Jesus então diz assim, olha, nos antigos, na lei dizia o seguinte, não matarás. Mas eu digo que se você começar a praguejar o seu irmão, já matou, está condenado. Na lei dizia olho por olho, dente por dente, mas agora na graça eu digo para vocês, ame os vossos inimigos. Na lei dizia não adulterarás, mas na graça diz o seguinte, se você olhar para uma mulher e também para um homem, com o desejo do seu coração de cobiçá-lo, você já cometeu adultério. Aí Jesus termina dizendo assim, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que o padrão de santidade, o padrão que ele espera dos seus discípulos, é um padrão alto. Nessa mesma passagem, Jesus diz assim, vocês são o sal da terra. E se o sal for insípido, não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Integridade, irmãos, caráter importa muito. E se nós somos crentes maturos, se nós somos adultos em Cristo, nós temos que viver uma vida de integridade. E a vida de integridade é uma vida que está de acordo com a palavra de Deus. Eu, como pastor, não posso apoiar nenhum candidato de púlpito. É contra a lei. Não posso e não devo. Mas, se alguém quiser saber a minha posição, é só ir no meu Facebook pessoal, que não é pastoral, não é da igreja, é meu, eu posso sair e falar o que eu quero. E eu dei 3 razões porque eu não vou votar por um candidato. E essas 3 razões foram bem simples. Primeiro, como crente, eu não posso apoiar ninguém que apoie o aborto. Aborto, irmãos, é um pecado cruel. Aborto é a mesma coisa que os moabitas e amonitas faziam que Deus detestou, que é sacrificar crianças perante o altar do sexo. Aborto é um pecado de irresponsabilidade, porque uma pessoa que quer ter uma vida sexual, de qualquer forma, tem que ter a responsabilidade por ela. E o aborto significa que uma pessoa teve uma vida sexual, a consequência foi o nascimento ou a gestação de uma criança, e essa pessoa, homem ou mulher, rejeita uma vida e decide terminar com ela. Desde 1973, dos Estados Unidos, é lei do país o aborto, infelizmente. E milhões de crianças estão sendo sacrificadas no altar de Moleque através do aborto. Eu não posso ficar calado com isto. A igreja do Senhor não pode tolerar isso. É um pecado que traz consequências terríveis. Segundo, nós não podemos votar em candidatos que querem destruir a santidade da família, do casamento, irmãos. A família é a célula principal da sociedade. Roma, o maior império que existiu, foi destruído pela destruição da família. Quando você consegue destruir a família, você destrói a sociedade. E você não precisa de ter muita inteligência, só um pouquinho só, para entender que quando 2 pessoas do mesmo sexo se casam, ou supostamente se casam, não tem como procriar. Pode adotar, mas procriar não tem jeito. Porque Deus não pensou e não estabeleceu dessa forma. Deus não estabeleceu dessa forma. Deus criou Adão e criou Eva. E Deus criou Adão para Eva, não criou Adão com João. E não criou a Eva com a Maria. Então, quando na lei as pessoas querem redefinir essa solução, isso é falta de integridade. Nós somos uma igreja imigrante, por exemplo, então nós preocupamos com a situação dos indocumentados. Eu não gosto dessa ilegais, não use nunca isso, porque a legalidade quem dá é Deus. Então nós temos imigrantes indocumentados, não ilegais, indocumentados, aí não tem o documento.
Então, as pessoas estão preocupadas em votar por causa de benefícios próprios. E para ter benefícios próprios, sacrificam princípios bíblicos. E a gente não pode fazer isso. Eu ministrava ontem em Martha's Vineyard, no Salmo de número 15, o Salmo de número 15 é o seguinte: aquele que vai entrar no santuário de Deus, mesmo que dê a sua palavra, e se tiver algum tipo de dano, ele deve cumprir a sua palavra. Integridade significa o seguinte: eu vou fazer o que é certo, custe o que custar. Às vezes significa que para ter integridade eu vou sofrer alguns danos. Por exemplo, se eu comprar um carro por um valor e eu declarar o valor desse carro, eu vou pagar um imposto maior do que se eu omitir, mentir, dizer que é menos. Se eu, por exemplo, precisar de ajuda do governo, e nada errado com isso, porque você paga imposto, dentro do documento ou não. Então eu não sou contra de você precisar de ajuda do governo e pedir ajuda. Todos nós podemos fazer isso, nós pagamos impostos, nós temos o direito, documentado ou não indocumentado. Agora não temos o direito de mentir. Então se a gente, por exemplo, precisa de ir a um hospital para fazer uma operação ou para receber algum benefício para os nossos filhos, e até mesmo indocumentados, seus filhos são cidadãos americanos, então tem um benefício maior, mas a pergunta sempre é a mesma: quanto você ganha? E você sabe muito bem que se você colocar que você ganha mais do que, sei lá, 3 mil, 4 mil dólares, você vai perder o benefício. Tem muito crente que é crente, que na hora de preencher o formulário, omite quanto ganha. Aí eu ganho em cash, ninguém sabe, Deus sabe. E você sabe. E a integridade diz o seguinte: olha, eu vou falar a verdade, eu vou botar lá que eu ganho 7 mil. Irmãos, vou ser sincero, e eu tenho que falar a palavra de Deus, é o meu trabalho. E eu sei que muita gente não vai gostar do que eu estou falando. Mas aqui, eu conheço os membros da nossa igreja, não tem como você trabalhar no que você trabalha e ganhar 2 mil e 3 mil dólares por mês. Não tem como. Você sabe que você ganha mais do que isso. Então, quando você faz um formulário e pergunta quanto você ganha, aí você diz assim: se eu botar que eu ganho a verdade, eu não vou ter o benefício do hospital. Aí você mente, e você mentindo, faltou integridade. Aí você não pode falar como Davi: eu vivo integridade, Senhor. Abriu uma brecha na sua vida. E o problema de abrir brecha, irmão: ah, pastor, eu vou para o inferno por causa disso. De jeito nenhum, você está salvo. Não tem nada a ver com o inferno, você está salvo pela graça de Deus. Ah, então posso fazer o que quiser? Não! Porque quando você quebra qualquer princípio de Deus, você abriu uma brecha. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Aí você diz: Deus tem misericórdia de mim, o diabo vai contra mim. Não, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, nós temos os anjos do Senhor, e a nossa proteção é uma vida de integridade. No momento que eu e você faltamos com integridade em qualquer área da nossa vida, abriu uma pequena brecha. Antes do culto eu fui lá no bookstore, e a gente aprende no altar que a gente tem que sempre ter uma balinha. E eu sei que eu vou orar por pessoas. Acabou antes do culto em inglês, minha boca estava muito amarga, falei, deve estar um cheirinho aí, então eu falei assim: vou lá no bookstore da igreja, porque lá tem balinha para vender. Aí eu fui lá, peguei, quando eu tirei a coisa só tinha de 20, aí a Thaís que está lá falou assim: pastor, deixa para lá, é só $1. Eu falei: de jeito nenhum, Thaís, como é que eu vou deixar para lá? Eu estou abrindo uma brecha, não só para mim, como para você fazer com outras. Não, eu vou voltar aqui e vou te pagar isso. Eu não posso abrir brecha. E você não pode abrir brecha. Quantos sabem o que eu estou falando? Diga amém. Eu sei que muito pessoal está quieto, eu sei disso. Mas integridade é em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Pequenininho, telefone toca, diz que eu não estou. Você está em casa, fala a verdade. Então, primeira coisa, se a gente vai viver uma vida de adulto, nós vamos viver em integridade, custe o que custar. Quantos podem dizer amém? Amém. Segundo, aprendendo com Davi: mantenha-se aberto e humilde perante Deus. Davi diz o seguinte: eu vivo uma vida de integridade, Senhor, mas eu sei quem eu sou.
Sonda-me, Senhor, verso 2, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Uma pessoa que quer continuar crescendo é uma pessoa que está sempre aberta para o mover do Espírito Santo em sua vida. Sempre aberta. Senhor, sonda-me. Senhor, prova o meu coração. Ele diz aqui no verso 2, examina o meu coração. Coração são intenções, sentimentos, e a minha mente, a forma que eu penso. Eu tenho áreas da minha vida que o Senhor continua trabalhando em mim. Eu falei na semana passada que eu quero continuar crescendo, o Espírito Santo continua trabalhando, eu nunca posso parar. Existem algumas áreas do meu caráter que ainda precisam de ser transformado. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Você tem que ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Então, uma pessoa que tem uma atitude de adulto, que quer continuar crescendo, ele sempre vem para a presença de Deus e diz: Senhor, tem alguma coisa que tem que trabalhar em mim? Sonda-me, examina o meu coração, vê se tem alguma coisa que não está te agradando. E Senhor, examina lá o meu coração, as minhas intenções, os meus sentimentos, a minha mente. Alguma coisa que precisa de ser mudada. Irmão, se a gente falar isso, o Espírito Santo sempre vai revelar alguma coisa. Porque tanto eu quanto você temos áreas da nossa vida que ainda precisa de ser trabalhada. Nós nunca paramos de crescer. Então mantenha-se aberto e humilde perante Deus, para que Deus fale contigo a área que você precisa de mudar. Número 3, lembre do amor de Deus. E por causa do amor de Deus, mantenha-se obediente. Olha o que o verso 3 diz: pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Porque Deus é um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão grande. Por causa do amor dele, nós vamos continuar obedecendo a ele. Isso é uma atitude de quem é adulto, de quem tem maturidade. Olha, Senhor, tem área que eu preciso te obedecer ainda mais. Tem área que eu preciso de continuar te obedecendo. Na área financeira, nos meus dízimos, na minha oferta, na minha área missionária, aquilo que eu dou para missões, eu não vou roubar do Senhor, eu vou entregar para o Senhor. Da forma que eu lido com a minha vida financeira, pagando as minhas dívidas, eu vou te obedecer no tocante à leitura da tua palavra, na devocional, na oração, no jejum, no perdoar as pessoas, no se humilhar perante um ao outro, se submeter um ao outro. Essa ideia de continuar obedecendo ao Senhor. Por quê? Porque Deus é bom, irmãos. E se Ele nos aceitou, nós precisamos obedecê-lo. A quarta coisa que eu vejo neste salmo, que eu aprendo com Davi para continuar crescendo, isso é chave, prático: não gaste tempo com pessoas erradas. Olha o que ele diz no verso de número 4 e no verso de número 5, ele diz: não me associo. Diga comigo: associo. Associar, irmãos, é estar junto. Associar é estar em relacionamento. Não é desprezar. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócrita. Homem falso e hipócrita. Hipócrita é aquele que fala uma coisa, mas vive outra. Detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Eu quero dizer para vocês, eu já falei e vou repetir, irmãos, que tem pessoas que impedem o teu crescimento. Tem pessoas aqui na igreja, tem pessoas que estão me ouvindo agora através da internet, que estão afetando o teu crescimento. Você diz: mas eu tenho que alcançá-los. Tem uma passagem na Bíblia, não me lembro exatamente, eu acho que é em Judas, que diz assim: arrebata-os do fogo, e eu estou parafraseando, sem se queimar. O que Judas quer dizer no texto original é: arrebata-os do fogo sem se queimar. Ou seja, eu tenho que tirar pessoas que estão queimando, mas eu não posso me queimar. Eu tenho que tirar pessoas que estão se afogando sem eu me afogar. Eu tenho que tirar pessoas que estão se afundando sem eu me afundar. Então tem pessoas que estão impedindo o teu crescimento, e se você quiser continuar crescendo, você vai ter que mudar as pessoas com que você se associa. Em vez de pessoas que vão sugar de você, procure pessoas que vão ajudar a você a crescer. Para que, a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te.
Eu não estou dizendo pessoas perfeitas, uma pessoa que diz assim, olha, eu não sei, eu ainda não cheguei aonde eu devo chegar, você não chegou onde eu devo chegar, mas vamos juntos chegar lá? Mas não pessoas que estão te puxando. Então essa manhã, eu queria que você pensasse nas pessoas com que você se associa e pergunte a si mesmo, essas pessoas ajudam o meu crescimento? Essas pessoas me ajudam a me tornar mais adulto no Senhor Jesus? Muito importante essa pergunta. Número 5, aproxime-se, eu amo dessa, do altar de Deus. E eu vou usar isso no sentido que a Davi usa e no sentido que a nossa igreja usa. Ele diz assim, versos 6 e 7, lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Quando Davi fala do altar de Deus, é claro que ele está falando do culto em Israel, que era feito ou no tabernáculo ou no templo. Mas no contexto da nossa igreja, o altar é o local que nós chamamos, é uma característica peculiar, não é única, mas peculiar. Única significa que é só da nossa igreja. Peculiar é que ela é importante para a nossa igreja, embora não é única. Outras igrejas também fazem, mas não são muitas. Que tem esse momento especial do altar. E eu creio que a gente precisa de restaurar mais e mais esse momento no altar. Começou na nossa igreja em 1999, nós já estamos no ano de 2012. Hoje Paulo é o líder da equipe do altar, mas eu gostaria de restaurar ainda mais esse momento tremendo no altar. O momento do altar é o momento em que a gente se encontra com Deus. Domingo passado, por exemplo, aconteceu antes da mensagem, geralmente acontece depois da mensagem. Mas eu acho muito legal esse negócio da gente vir para a igreja e não ter pressa de ir embora correndo, mas deixar Deus falar conosco. Amar o lugar do altar do Senhor, isso é maturidade, irmãos. É depois do culto, quando acabar, em vez de sair correndo para comer, em vez de sair correndo para ver jogo ou o que for, é você dizer, sabe uma coisa, antes de ir embora eu quero gastar um tempo no altar do Senhor. E aí você vem, e às vezes você simplesmente vai se ajoelhar e gastar um tempo meditando o que Deus falou comigo hoje, antes de eu sair para a igreja, para a minha casa. Ou um momento em que homens e mulheres que foram treinados, e nós precisamos de retreiná-los, estão aqui para usar os dons do Espírito Santo. Existem 9 dons que precisam de estar em operação sempre na igreja. E eu orava domingo passado, por exemplo, eu e Teresa estávamos orando ali. E engraçado que antes do culto, por alguma razão, nós falamos do Giovanni, porque ele vai conosco para Portugal, e a gente viu o Giovanni mancando, e a gente falava em casa assim, poxa, Jesus pode curar o Giovanni. Jesus pode tocar nas pernas dele. A gente falou isso e durante o momento do altar, no culto, a unção de Deus estava aqui tremendamente. E das 10 pessoas mais ou menos que eu e Teresa oramos, 6 delas, problema na perna direita, dores na perna direita, sendo que o 6º foi o Giovanni. E Deus falava comigo, há uma unção nessa manhã para a cura da perna direita. Eu creio, Giovanni, que você vai ser curado. Eu e você temos que perder um pouquinho de peso mais, para que o peso não atrapalhe, mas a gente vai ser curado, nós dois. Às vezes eu sinto dor nas costas, falo assim, Teresa, ora por mim, eu vou orar, mas perde um pouquinho de peso que vai ajudar também. Minha esposa é portuguesa, ela fala direto. Então, eu vou dar uma de português, estou indo para Portugal. A gente dá uma perdida de peso, para não ficar pesando muito sobre a perna. Mas a gente ora e Jesus cura. Amém? Jesus vai te curar. Amém. Aliás, Jesus já te curou, meu filho. É no altar do Senhor. Havia um tempo na nossa igreja, eu falo isso que eu quero restaurar isso. Havia um tempo na nossa igreja, nesse templo, que o pessoal que não era crente tinha medo do altar. O pessoal já vinha com medo, porque sabia que Deus ia revelar aqui. E outros vinham para o altar com uma expectativa, sabendo que iam ser tocados por Deus. Eu quero ver isso na nossa igreja, esse altar do Senhor em chamas, em que as pessoas vêm para o altar e são tocados por Deus. Eu amo o lugar do teu altar, Senhor, lugar de encontro contigo. Então, esse é o lugar físico que tem depois de cada culto, mas é o lugar de entrega. Se a gente quer continuar crescendo, a gente tem que continuar buscando.
Altar é sempre lugar de sacrifício e morte. Toda vez que eu venho para o altar, alguma coisa morre dentro de mim, que não precisa de estar vivo. A Bíblia diz que o velho homem morreu. O problema é que ele quer ressuscitar sempre. E quando a gente vem para o altar, a gente dá um murro nele e fala, fica aí quietinho, porque eu agora tenho uma nova vida em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Número 6, seja fiel à casa de Deus. Muito importante. Ele diz no verso 8, eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Pastor Fernando, a glória do Senhor não habita em nós? Claro que habita, mas alguma coisa muito linda quando nós temos um local dedicado ao Senhor. Em Israel era o templo em Jerusalém. O lugar da habitação é onde a igreja se reúne, 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor. Todo pastor sabe que o crente enfraquece quando deixa de estar na casa do Senhor. Não existe outra coisa. Você pode não gostar do que eu vou falar. Quanto mais você se afasta da... Você não. Quanto mais o Joãozinho, que está lá fora, se afasta da casa de Deus, mais fraco ele fica. Mas quanto mais a gente está unido na casa do Senhor, mais forte a gente fica. Quando a gente vem para a igreja, irmãos, é um hino que a gente canta, é uma palavra profética de um irmão, é um abraço de um irmão, é alguma coisa que faz-nos estimular a nossa fé. Hebreus diz o seguinte, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos, antes admoestando-vos uns aos outros, assim que vem o dia do Senhor. Quando você vem para a casa de Deus, você admoesta um ao outro e você cresce. Então, se você quer continuar crescendo, habite na casa do Senhor, ame estar na casa do Senhor. E isso significa aos domingos, isso significa nos cultos principais, isso significa num pequeno grupo, isso significa numa oração, isso significa num culto do meio de semana, num pequeno grupo. Ame estar na casa do Senhor. E número 7, para terminar, permaneça firme com o Senhor. Ele diz no verso 12, os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Queridos, não há nada novo debaixo do céu. Às vezes a gente quer ir atrás de coisas novas. E Deus está dizendo, tudo que você precisa eu já te dei. Fica firme. Fica firme e você vai continuar crescendo. Eu creio que nós estamos num momento especial na nossa igreja, um momento de crescimento. E eu quero que a nossa igreja termine o ano de 2012 e comece o ano de 2013 numa atitude de maturidade. E é por isso que eu tenho falado nesses 3 domingos sobre esse importante assunto. Vamos pegar esses 7 importantes passos de Davi. Eu vou repeti-los para aqueles que estão participando do pequeno grupo. Eu quero que você medite durante a semana. E à medida que a gente participa desses períodos importantes, nós vamos ver o mover de Deus na nossa vida. Eu vou orar nesse momento por cada um. Logo após o pastor Max vai vir tirar os dízimos e ofertas. E eu queria pedir encarecidamente, se você puder, não vá para casa ainda, porque nós vamos ter um momento no altar de Deus essa manhã. Um momento de entrega, um momento de reflexão, um momento de ministração. Depois do momento de dízimos e ofertas, os anúncios serem passados, eu vou voltar e eu quero fazer uma oração final e convidar a você para vir ao altar do Senhor e ser tocado por Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, eu quero te dar graça por esses 3 domingos que temos falado de maturidade. E hoje nós chegamos nessa importante descoberta no Salmo 26 de 7 lições para nós continuarmos crescendo. Ajuda-nos a viver uma vida de integridade, mesmo que custe. Mantenha-nos aberto e humilde perante Ti para que você, Senhor, que Tu possas nos sondar, que Tu possas examinar o nosso coração. Senhor, nós queremos continuar obedecendo a Ti. Ajuda-nos a associarmos com pessoas corretas, a aproximarmos do Teu altar, sermos fiel à Tua casa e permanecer sempre firme em Ti. Leva-nos à Tua igreja, Senhor, a um crescimento e que a gente nunca pare de crescer, em nome de Jesus.
Amém e amém. Pastor Todd tinha uma palavra que ele gostaria de compartilhar com a igreja. Onde está ele? Todd. Good morning. I just want to thank Pastor for allowing me the opportunity to share with you this morning. Thank you. I want to thank you so much for, excuse me, choked up. I want to thank you for helping us with the auction that took place last week. So many of you stepped up and participated, really backing the teenagers of this church. Because of what you have done, you've invested in those students who were able to attend the youth convention that took place this past weekend, where God really moved. And we just want to thank you so very much for investing in the lives of your students. It means a lot. And I just want to thank you. Just can you just give a big round of applause for this church? You have such a giving heart towards missions, to see God's word go around this world and even in our community. And your heart extends to the students here at this church, and it shows. And I can't thank you enough for participating in that auction that raised the support that we needed to send our kids. So thank you. Todos são bem inteligentes e entenderam. Nesse momento nós iremos recolher os nossos dízimos e ofertas. Se você precisa de um envelope, vai chegar até você se você mantiver as suas mãos levantadas. Você que nos visita pela primeira vez, quando esses irmãos estiverem passando por você, diga a eles que é a sua primeira vez. Nós queremos que você receba um envelope e depois passe na livraria e troque esse envelope, o que você deixar ali preenchido, por um presente. É uma forma da nossa igreja dizer muito obrigado pela sua visita. Percival, who do this for your friends, make sure they fill it up the envelope and stop by the library and take some gift for you guys. Então, se você faz isso, vai nos dar a oportunidade de conhecer você um pouco mais. O dia está bonito lá fora, talvez por isso muita gente decidiu, escolheu a pior parte, mas que bom que você está aqui hoje. Eu tenho pedido a Deus que realmente se revele a nós diariamente. Eu acho que conversão é um processo diário, que a gente precisa diariamente ter uma revelação de quem Cristo é. Tem a ver com a nossa maturidade, tem a ver com o nosso crescimento. E você que já é maturo o suficiente, grande no Senhor, sabe quem Ele é, sabe que é uma gratidão que nós temos ao Senhor de dar a Ele nossos dízimos e ofertas. Se você ainda não cresceu o suficiente, não entende, não critique. Espere o dia que o Espírito Santo vai te revelar como essa